Olá a todos, meus amores, meus queridos, minhas queridas. Eu vou fazer a vossa mensagem referente ao futuro. Lembrem-se, são leituras gerais, podem ou não soar com todos vocês ou em tudo com vocês. Retirem somente da mensagem aquilo que vocês conseguem enquadrar ao vosso momento, à vossa situação, tudo o resto soltem ao universo. Às pessoas que procuram consulta privada ou que necessitem de uma consulta privada, abaixo do vídeo vocês encontrarão os contactos diretos para marcação ou informação dos serviços e das consultas que eu, neste momento, voltei a disponibilizar. A agenda está aberta para vocês. Tenho que dizer isto que eu não estou a aceitar muitas consultas por dia, por isso é normal que vocês tenham que esperar, porque eu não estou a aceitar, porque o meu objetivo é o YouTube, como eu sempre vos disse desde o início. Eu vou tirar o signo, isto é, a espiritualidade vai-me dar o signo, eu não sei qual é, só depois de saber qual é o signo é que eu vou tirar a mensagem para o signo correspondente. Antes de mais, vamos chamar os nossos queridos seres de luz para que nos traga a luz divina, a orientação e a informação que a gente necessita de escutar. Gente, nem sempre é aquilo que a gente queremos ouvir, mas nós temos, com a espiritualidade, nós temos que estar abertos para tudo. Para isso é que nós invocamos a espiritualidade, para ele nos orientar e estar abertos à orientação deles, ok? Se sentirem que a energia não toca, não ressoa, não querem, não aceitam, libertam ao universo. Eu aconselho-vos a guardar este vídeo, uma vez que eu vou tirar referente ao futuro. Pode ser que a situação para muitos de vocês comece num período mais rápido e outros num período mais longínquo, ok? São leituras gerais, gente. São leituras gerais. Apenas retirem o que toca, o que sentem, o que a vossa intuição vos diz é para mim ou não, ok? Vamos invocar os nossos queridos seres de luz. Meus queridos seres de luz, que trabalhais através do amor, da verdade e da justiça divina, eu vos invoco em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, amém, em nome do Sagrado Coração de Jesus. Eu invoco todos os anjos, arcanjos, serafins, querubins, mestres ascendidos, para que toquem no meu coração, na minha intuição, e eu seja apenas o veículo e o canal da comunicação e nada mais do que isso. Em meu nome e em nome de todos nós, a mais profunda gratidão, grata por tudo. Gratidão. Vamos ver o signo, mostrem por favor qual o signo para esta mensagem, para esta energia do momento. Clarifiquem-me, toquem na minha intuição. Ok. Eu já encontrei. Nós temos Câncer. Câncer é a vossa vez. Vamos ver o que o futuro vos reserva. Eu vou utilizar este oráculo. Este oráculo, gente, é um oráculo que, super, como é que é dizer, sabem aquele tipo de oráculo que é difícil falhar no alvo? É este oráculo. Eu até tenho, já disse isso nos outros vídeos, eu até tenho um pouco de medo de utilizar este oráculo, porque ele é tão certeiro, mas tão certeiro mesmo, não só às vezes nas questões de tempo, mas na situação em si e da forma que a situação decorre. Que eu já usei para mim, gente, é quase como se fosse uma evidência, assim, uma premonição a 100%. Mas, como eu digo, é um geral, é um geral, é um geral. Por isso, está sempre as energias em aberto para vocês. Quando é uma consulta privada é diferente, porque eu posso dizer com mais certeza o que é, entendem? Vamos ver então o que a espiritualidade tem para vocês, o que é o futuro, ou o que é a situação do futuro, se traz algo referente ao vosso passado, ou se é uma coisa que vocês já estão à espera no vosso passado, o que é que essa situação do futuro traz até vocês, acrescenta até vocês, ok? O conselho da espiritualidade, o desenvolvimento no futuro, como a situação se vai desenvolver, o resultado final, e o tempo em que pode ser para essa situação surgir ou para o próprio desenvolvimento acontecer. Eu vou utilizar depois o Lenormand
para clarificar em cima deste oráculo e, por fim, o tarô para trazer uma clarificação ou apenas uma confirmação de tudo aquilo que já foi dito inicialmente, ou que será dito inicialmente. Câncer, por favor. O futuro. Qual é a situação referente ao futuro para Câncer? Qual é a situação referente... Não caiu. Qual é a situação referente ao futuro? Gratidão. Já temos cá a situação. Crianças, bebés. No futuro. Pode haver aqui nascimento de crianças. Gravidez. Por isso, se não estão prontos, pode não ser exatamente vossos, entendem? Pode ser uma situação próxima de vocês, à qual há aqui o nascimento de um bebê. Esta carta representa o nascimento de um bebê, gente, eu não posso fugir. É para todos. Aqui não há geral nem menos geral. É para todos. Nascimento de bebê. Ou algo que tenha a ver com uma criança muito pequenina. No futuro. Se é no futuro, ou esta criança ainda não nasceu, se já nasceu, é uma criança entre os seus, digamos, 1 ano a 5 anos. Não é mais, ok? Neste oráculo é assim. O passado, ou o que é que tem a ver aqui de interferência, pode ser um sonho, um desejo, sei lá. Só a espiritualidade é que sabe, e a gente vai descobrir agora. Ok. No passado, houve aqui algum tipo de situação a qual é como se vocês tenham uma certa responsabilidade ou houve aqui algum tipo de insatisfação, porque esta carta, se vocês estão a ver aqui, ela não representa só na questão do dinheiro, é quando a gente perde, é quando a gente... E esta carta é a carta da autoridade, é a carta da responsabilidade, é a carta da maturidade, às vezes de situações, eu não digo situações, desculpem, atitudes que no passado, devido se calhar à falta de responsabilidade, à falta de maturidade, à falta de experiência de vida, vos fez perder algo, uma situação, um relacionamento ou até mesmo o plano de vocês estarem com alguém que vos fez largar este plano de ter filhos, ou um plano que no passado não foi realizado, não foi concretizado. No futuro vai ser concretizado. Gente, vocês deixem os comentários quando isto surgir, porque no passado não surgiu. Não surgiu por falta de maturidade, por falta de responsabilidade, por falta às vezes até da própria satisfação da vida, da situação. Sabem aqueles momentos da vida que a gente diz assim, neste momento não é o melhor momento, e a gente atrasa a dia? Ou situações que vos levaram a desistir deste plano, ou deste desejo, deste objetivo. O que é certo é que no futuro ele vem. Ele vem. Garanto-vos. Garanto-vos. Gente, eu confio na minha espiritualidade. Não há nada que eles tragam acima desta mesa que não aconteça ou que não ressoe, respingue com vocês. O que traz esta situação? O bebê. Porque o bebê é a situação. O que traz, o que acrescenta, o que agrega nesta situação. Câncer. O que este tema traz? O que é que este tema traz ou acrescenta a Câncer ou à situação de Câncer? Gente, opa, eu adoro quando as cartas confirmam aquilo que eu vos estou a dizer. Presente, surpresa. Esta gravidez pode ser meio que surpresa. Um presente divino. Ou uma surpresa mesmo.
porque esta carta é a carta do presente. Então, é como eu digo, eu acho que vocês no passado, vocês ou alguém muito próximo de vocês, gente, porque às vezes pode ser situações muito próximas de nós, que nós temos conhecimento das situações, e vocês vão ter esta notícia, vão vivenciar esta notícia, vão vivenciar este brinde, esta felicidade. Às vezes não é uma felicidade direta, mas é uma felicidade que a gente vibra, às vezes com a felicidade do outro, certo? Mas vocês vão viver esta situação, garanto-vos. O conselho da espiritualidade. Conselho da espiritualidade, por favor. Ui. Ai, que lindo! Eu acho que é a mensagem mais bonita que eu fiz até agora, gente. Conselho da espiritualidade, o coração. Esta carta fala do amor, fala da pertença, fala do verdadeiro sentimento, fala de uma atmosfera plena de amor. Ai, amei. Oh, gente, até já estou emocionada. Sabe porquê que eu estou emocionada? Porque eu tenho uma filha câncer. Será? E eu sei que é um sonho dela. O possível desenvolvimento como resultado desta situação no futuro. Mostra-me, por favor, o resultado ou como esta situação se vai finalizar. Gratidão. Alguém não vai ficar muito contente. Alguém não vai ficar muito contente. Gente, lembra-se de eu dizer no passado que pode ter existido aqui uma situação que vos fez ou que fez alguém desistir do sonho, do objetivo, alguém que não foi maduro. Oh, gente, quem ficou para o passado, quem vive do passado é museu. Não aproveitou, não soube vivenciar. Azar. Azar. Porque aqui fala muito da questão masculina, mas como estamos a falar de gerais, eu não posso confirmar que é masculina, ok? Se fosse um privado, volto a dizer, eu dizia que isto é um homem, porque esta carta representa um homem, um ex. Isto representa um ex. Seja um ex-marido, um ex-namorado, um ex-ficante, um ex-paquera, seja lá o que for. Mas como é um geral, eu vou considerar um ex numa forma generativa, homem ou mulher, ok? Mas esta carta, para além de falar da energia do ex, do passado, pode também trazer aqui a necessidade de vocês lutarem ou protegerem esta novidade na vossa vida, porque é uma carta de uma certa defesa, de uma certa luta, porque esta carta é o cavaleiro, e o cavaleiro traz a defesa, traz a luta, traz a proteção, certo? No tempo, deixem ver se me dá o tempo neste deck. Neste deck há cartas que dá tempo, há outras que não dão, por isso é que eu uso o Lenormand para confirmação, mas também para trazer a questão do tempo. Mostrem-me, por favor, o tempo. Oh, gente, isto não é uma coisa que vai demorar. Alguém vai ser avô ou avó. E é uma coisa. Aqui a carta do avô ou avó pode representar realmente pessoas que podem se tornar avós ou avós novamente, ou pela primeira vez, mas também representa a situação que é para um longo período da nossa vida. E um filho é para toda a vida. Um filho é para toda a vida. Ok? O tempo, vocês têm a carta, esta cartinha aqui, fala do movimento e fala em poucas horas ou poucos dias. Ai, deixa-me ver. Deixa eu ver com o Lenormand e depois nós vamos tirar a clarificação com o tarot. Mas aqui fala em bebê, gente. Ou vocês grávidos ou vocês a descobrir que alguém está grávido. Aqui tem uma gravidez.
aqui tem uma gravidez, gente. Ou como eu digo, alguém muito pequenino. Mas para mim, eu sinto mais que é um bebê, algo novo mesmo. Mostrem-me, por favor, o bebê. O tema. Mostrem-me, por favor, o que é este bebê. O tema para câncer. Mostrem-me, por favor, o que é o tema do futuro, o bebê para câncer. O tema do bebê, por favor, para câncer. O que é o bebê, por favor, clarifiquem. Porque esta carta do bebê também fala dos netos. Diz mesmo a carta dos netos. A carta da torre. A carta da torre aqui pode ter a ver com a necessidade. Sabem, por causa da carta daqui do cavaleiro. É como se mostrasse aqui uma confirmação, porque esta carta, gente, eu tenho que dar aí as voltas para enquadrar ao máximo de pessoas aí. Pode mostrar realmente que alguém pode, tipo, até mesmo tentar guardar mais para si o fato de estarem grávidos, ou grávidas, grávidos, homens é difícil, mas pronto. Mas também é como se no futuro, depois desta gravidez, ou durante esta gravidez, houvesse aí quase como um retiro, ou a necessidade de repouso, a necessidade às vezes de estarem mais com vocês mesmos, ou esta pessoa estar um pouquinho mais isolada. Mas também fala de agir de uma forma muito independente neste deck. A torre neste deck é uma coisa só, como é que é dizer? Solitária. Não é solidão. Eu acho que pode ser o tal proteger. É como se fosse uma coisa assim muito, muito minha, muito meu. E não querer dar assim muito alarido. Talvez por causa deste ex. Ou, gente, surgiu-me agora isto. Eu vou ter que comunicar, porque aquilo que me toca é aquilo que eu digo. Ou vocês saem de uma situação à qual não houve maturidade por parte de alguém, mas saem desta situação grávidas. Ou a pessoa, o vosso conhecido ou a vossa conhecida, sai desta situação grávida. Daí a tal torre. Uma gravidez mais independente, uma gravidez mais de solitude, de responsabilidade. Interessante. Vamos ao passado. Vamos ver o que foi esta falta de maturidade, falta de responsabilidade, falta de experiência. Ui. Yeah. Houve aqui um corte, gente. E é como eu digo, por isso é que eu disse, aquilo que me veio à mente foi aquilo que eu vos disse. Pode ter havido realmente um corte de alguém aqui muito imaturo, uma situação que foi imatura, alguém que não foi capaz de assumir uma responsabilidade ou agiu de uma forma irresponsável, de uma forma sem muita experiência, entendem? E isso pode ter acontecido até de uma forma assim meio inesperada, por causa do corte da foice. O corte da foice, entendem? Porque fala de uma surpresa final, uma surpresa inesperada. Algo que não era esperado, ou algo que vocês não estavam à espera, mas é um tema que doeu. Uau! O que traz o presente?
O que esta traz, o que este tema traz consigo? O presente. O presente, por favor. O que é o presente para Câncer? Presente para Câncer. E é como eu digo, vocês podem no futuro ter desistido desta ideia, porque, como eu ainda agora falei, a foice é a necessidade de ter desistido, de ter cortado, não só a pessoa, mas às vezes o sonho que ficou. Oh, isto é um presente divino, gente. A carta da estrela virou. Isto é recompensa divina. É como se dissesse assim, olha, o sacrifício que foi feito no passado não está perdido. O teu sonho está realizado, está nas mãos divinas. Bem até vocês. Eu estava-vos a dizer que eu garanto-vos esta situação na vossa vida. E eu disse-vos. Porque esta carta da cruz fala do destino, fala do karma, da prova, mas também do fortalecimento depois da prova. Uau! Ai, gente, olha, é das notícias, de todos os signos que eu já fiz, a vossa é a mais bonita. É a mais bonita. Garanto-vos. O conselho da espiritualidade, o coração. O conselho é não se preocuparem. Não se preocuparem, viver uma atmosfera de pleno amor, de plena emoção, de pertença, de... Sabem quando a gente tem algo na nossa vida e a gente sente que realmente nos pertence, que alguém, que faz parte de nós? É aquela carta que está ali. O amar alguém. O amar alguém incondicionalmente. Vocês têm a cartinha do peixe, o que me mostra realmente a fluidez da situação, o desenrolar da situação, porque a carta do peixe, ela traz realmente aquela sensação de ir com a leveza da situação, ir com o momento, ir, às vezes até mesmo os sentimentos profundos, ok? Sentimentos profundos. Lindo. Gente, eu estou sem palavras. Eu estou sem palavras. O desenrolar ou como é a conclusão desta situação. O resultado no futuro. Mostra-me que este cavaleiro já saiu. Vocês têm a carta do caixão. A caixa, é como eu digo, a carta do caixão fala realmente de algo que foi... ou que acabou definitivamente ou que houve uma transformação. Porque a carta do caixão, ela não fala só da despedida, da despedida, da separação, da finalização. Ela às vezes fala da transformação. E de uma transformação até muito profunda. Muito profunda. Para aquela situação que eu ainda agora falei, que vocês podem ter cortado com uma situação do passado onde ou vocês saíram com esperanças dentro da vossa barriga, esta situação pode trazer ou fazer uma transformação profunda na pessoa ou na situação que estava no vosso passado, ok? Porque é como soubesse aqui, para uns será aquela finalização total com o vosso passado, ou se isto tem a ver, como eu digo, com alguém do vosso passado em que vocês, por alguma situação, aparecem com esperanças, ou a pessoa aparece com esperanças, há aqui uma grande transformação na vossa vida. Uma grande transformação na vossa vida, ok? E daí talvez a tal necessidade de proteger, de lutar, de defender esta transformação. Uau!
Mostrem-me o tempo. É questão do tempo, por favor. São muitas, são 2 cartas, são muitas. Uma carta só. O tempo para Câncer. Para mim, com a primeira lâmina, não é algo que vá demorar muito. Não é algo que vá demorar muito. Olha, outra vez, rápido. Um dia. Esta carta é rapidez, gente. E estou-vos a dizer que eu não acredito que isto vá demorar muito. Esta notícia, olha, e outra carta de rapidez. Esta carta é outra carta de rapidez. Gente, esta situação não é um futuro longo. Esqueçam. Esta situação não é um futuro longo. É um futuro bem próximo. Bem próximo. Porque esta diz, em curto espaço de tempo, rápido, pronto. Nesta carta. E na carta do cavaleiro diz rápido e em poucos dias. E já nesta carta eu dizia-vos que era horas ou dias. Esta situação, minha gente, meus amores, meus queridos, preparem-se porque não é futuro longínquo. É um futuro bem próximo. Vamos ao tarô? Gente, eu acho que filhos é uma dádiva tão grande, tão preciosa, que às vezes, independentemente da situação, às vezes a gente tem medo, tem dúvidas, é um ciclo às vezes difícil para muitas mães sozinhas. Eu fui mãe sozinha e eu sei, mas ao mesmo tempo é uma dádiva muito grande, porque mesmo a vida sendo difícil, e aqui vou falar um pouco da minha experiência como mãe sozinha, mãe solteira, e de 2. E num país que nem sequer era o meu, que eu criei as minhas filhas sozinha cá na Alemanha. Não é fácil, mas acreditem que são os nossos filhos, que nos dão a força que a gente, se estivesse sozinha, jamais a teria. Porque a gente olha para eles e diz assim, não, se não for eu, quem será? Se não for eu, quem será? Entendem? Traz de nós aquele guerreiro mais escondido lá nas profundezas do nosso ser. Mas o que é certo é que a gente... Opa, eu não sei explicar. A gente ganha uma força, um poder, uma determinação com filhos que, se não os tivesse, eu acredito que dificilmente seríamos capazes de ter semelhante determinação, às vezes. Ok? Por isso é uma bênção divina. Vamos ver o que é o futuro, o bebezinho. Mostrem-me, por favor, o tema. Paz de copas. Mostrem-me, por favor, o tema para Câncer. Olha, gente. As de ouros. O as de ouros representa um início que é duradouro. Porque tudo que é ouros leva tempo, mas é uma coisa que se mantém por muito tempo. É a energia principal dos ouros, ok? E a força. A coragem e a determinação que eu ainda agora falei, principalmente para aquelas pessoas que se podem sentir sozinhas ou até mesmo estarem sozinhas nesta situação, ok? Confirmação, gente. O passado, o que ficou ou que foi cortado no passado, mas como eu digo, tem muito a ver, ou teve muito a ver com a falta de, talvez, de interesses comuns, ou até mesmo o sentirem que não estavam preparados, ou que tiveram que fazer outros planos de vida no passado, porque há aqui um corte. E um corte que pode ter sido por imaturidade, por não estarem satisfeitos com a vida ou com a situação, ou mesmo com a pessoa com que estavam. 2 de espadas, houve muita incerteza no passado. Muita incerteza, e houve realmente aqui um corte inesperado. A torre e a foice. Gente, houve realmente aqui interferência divina, porque a torre é uma interferência divina, é quando
acontecem situações ou entram pessoas dentro das situações, os tais terceiros e quartos e quintos, que de alguma forma nos tira do impasse à qual a gente estava na situação passada. Havia aqui muita incerteza, ou muita dúvida, muita insegurança. Houve uma situação drástica, uma situação inesperada, que fez com que houvesse o corte ou a necessidade de deixar este sonho para trás. Mais uma, por favor. Câncer. Mais uma, por favor. Mais uma, por favor, para Câncer. Preciso mais uma lâmina para o passado. Podem-me clarificar? Aqui pode ter havido, como eu digo, sabem quando a gente está numa situação e há outros interesses ou reaparecer ou aparecer de novos interesses, isto pode ter sido a causa ou a razão desta torre. Novas emoções, ou novos interesses, ou novos objetivos, às quais não eram mais compatíveis com o vosso objetivo no momento, ou com a pessoa no momento, ou com a situação no momento, e a torre fez com que existisse aqui o surgir de novas emoções, ou até mesmo o clarificar de emoções, porque a torre traz a transformação profunda. E às vezes esta torre de transformação profunda traz clarificação sobre os sentimentos existentes dentro das pessoas envolvidas, ok? O que traz esta situação do futuro, que é o bebê, que é o presente e a cruz. O que traz, o que acrescenta. Mostrem, por favor, o presente e a cruz para Câncer, referente ao futuro, que tem a ver com o bebê, o que acrescenta ou o que vem de acréscimo nesta situação do futuro, para Câncer, o que acrescenta ou o que vem em acréscimo com esta situação, para Câncer. Uau, carro, o carro! O carro, estão a ver a cartinha da harmonização? Gente, é como se houvesse uma harmonização. Eu estou a dizer que há aqui um aspecto muito de harmonia, de tranquilidade, para mim, é como eu digo, para mim a carta da estrela, não, a carta da cruz, junto da carta do presente, para mim é quase como se fosse um dedinho divino aí. Um dedinho divino. É como se trouxesse realmente a libertação. A libertação. Eu até vou tirar uma carta em cima deste de pendurado. Eu não acredito que este pendurado esteja de pendurado. Eu acho que ele ganhou a luz. Porque eu não uso invertidos. Mas eu sinto a energia das cartas. Eu não uso invertidos. Às vezes as cartas viram por si próprias, mas é a espiritualidade a confirmar algo para mim. Mas eu não uso invertidos porque eu intuio a energia da carta. E para mim, é como eu vos falei, eu já vos mostro as cartas que saíram. É como se estivessem em paz com este novo movimento, ou com esta mudança, porque o carro fala da mudança. Uma mudança rápida, volto a dizer que é uma mudança rápida, mas que vocês vão estar em paz com esta mudança rápida, mesmo se calhar existindo aqui um bocadinho de desconforto, por causa talvez da rapidez, por causa do sentido de surpresa. Eu não acredito que este dependurado seja uma coisa de sacrifício. Olhem, a força, que é o autocontrole, e o rei de bastos, a determinação. Não, eu acredito que é mais o estado de surpresa. Aquilo de pendurado é o estado de surpresa. Pelas coisas acontecer talvez de uma forma rápida, inesperada. No conselho da espiritualidade, que tem a ver com o coração e os peixinhos, a fluidez dos sentimentos, os sentimentos ao rubro, sentimentos profundos, sentimentos verdadeiros. 6 de copas. Uau! 2 de copas, gente. Confirmação sobre confirmação. 6 de copas pode representar o novo início, pode representar as crianças. E o que eu ainda agora vos falei,
o sentido de pertença. O 2 de copas é aquele vínculo que a gente dificilmente jamais consegue quebrar. Porque o 2 de copas não é só para relacionamentos amorosos. Um filho é um 2 de copas. A situação do bebê é um 2 de copas. Mais uma. Ai, amei. Amei, gente. Amei, amei. E vocês têm a seguir o fruto proibido. E eu acho que tem a ver com a situação da torre da solitude, que ainda agora falei. Mas também era algo muito desejado. Ou foi muito desejado. Estão a ver que aqui o 7 de ouros é o tempo da espera e depois a colheita. E aqui é a tentação o que é? É o nosso desejo, é às vezes a nossa tentação mesmo, o desejo de ter este presente ou ter esperado por este presente, por esta bênção na vossa vida. E daí o quererem proteger com unhas e dentes. No desenrolar no futuro, o desenvolvimento ou o possível resultado final sobre esta situação. Sacerdotisa. Como eu digo, há aqui uma grande transformação, uma finalização, mas são muitas. Uma finalização que traz uma grande transformação, ok? Pode ser a transformação das vossas vidas, mas também pode ser a transformação das pessoas envolvidas, tanto no momento futuro, como as pessoas do passado. Porque tudo aquilo que nós vivenciamos, de uma forma ou de outra, tudo aquilo que já cruzou nas nossas vidas, é influenciado. É influenciado. E como é que eu vos vou dar um exemplo para isto que eu estou a dizer? Para me explicar. Sabem quando vocês estão num relacionamento, aqui é para vos explicar, gente. Estão num relacionamento e aquele relacionamento não dá certo. E depois vocês iniciam um relacionamento com outra pessoa. E a vossa vida flui com aquela pessoa. Vocês casam, têm filhos e são felizes. A pessoa do passado, às vezes, quando vê o outro, ou o ex-companheiro ou a ex-companheira, é a transformação para si. É o choque da realidade. É às vezes aquela necessidade de parar para pensar e dizer assim: uau, afinal, se calhar o problema não era tanto o outro, mas mais eu. Entendem? Há sempre uma transformação para os dois lados. Sempre, gente, sempre, sempre, sempre. Ninguém cruza a nossa vida sem um motivo, sem uma razão. Vocês têm o cavaleiro de copas, o sol e alguém aqui um bocadinho estressado com a situação. Gente, como eu vos falei e volto a dizer, pode ser alguém, ainda agora vos expliquei, do passado, que leva aquele choque, fica aqui meio que estressado, desorientado sobre esta realidade ou sobre esta confirmação, mas também esta pessoa que fez parte do vosso passado ou a situação do vosso passado, para alguns de vocês, pode ser a pessoa que vem a ter esta situação no futuro. Ok? E daí os sentimentos ficarem mais expostos. Porque eu já disse que há aqui uma transformação. E a transformação não é só de vida, mas sim das pessoas envolvidas nesta situação. Sejam as pessoas do momento, em relação a esta gravidez, sejam as pessoas que ficaram no passado. Ok? O que é certo é que há aqui uma certa ansiedade, ou uma certa... mais ansiedade. Eu acredito que aqui é mais ansiedade, é um certo desconforto. É quase como me roubasse um pouco a paz de espírito e tentasse equilibrar, ou tentasse entender a razão, ou tentasse aceitar a notícia, ou tentasse vivenciar a notícia de uma forma... É como
eu digo, eu acho que é por causa da rapidez, meu. Eu acho que é causa da rapidez. É como se a notícia, ou seja, tão rápida, tão inesperada, que vai chocar ambos os lados, tanto as pessoas do presente como as pessoas do passado. E se as pessoas do passado têm algo a ver com esta situação, ainda mais chocadas vão ficar. Ainda mais chocadas vão ficar, gente. Meus amores, esta é a vossa mensagem. Adorei. Enquadrem vocês, a vossa energia, ao vosso momento. Guardem esta mensagem para verificá-la mais para a frente. Para alguns de vocês é uma mensagem futurística, mas como eu digo, não é um futuro muito longo. Não é, gente. Não é um futuro muito longo, ok? Porque as cartinhas do tempo falam em questões de dias ou em poucos dias, rapidez. Por isso, quando vocês tiverem informação, agradeço que venham passar a informação também a mim, porque eu só comunico e eu depois preciso das confirmações daquilo que eu vos digo. Meus amores, da minha parte, o meu muito obrigado, fiquem bem, até à próxima. Obrigada.